Bom, qual é o próximo hábito que é bem comum nas lideranças influentes? É a Eles estabelecem padrões. Eu deixei aqui uma colinha para não esquecer o passo a passo. Eles estabelecem altos padrões. E o que é isso? Todos nós líderes temos que ter a consciência de que nós somos seguidos, que nós somos copiados, né? As pessoas nos olham e querem nos seguir, nos admira ou não. E quando as pessoas nos admiram, o que que eles querem fazer? Eles querem ser iguais a nós. Eles querem descobrir o que que nós fazemos que eles olham pra gente com carinho, que eles olham pra gente com admiração e querem também ser assim. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. A gente impacta de uma maneira muito grande a vida das pessoas. E aí, assim, a pergunta que nós precisamos fazer para nós, líderes, é: nós estamos impactando as pessoas de uma maneira positiva, fazendo com que elas elevem o padrão de excelência e qualidade dos seus trabalhos e se tornem pessoas melhores? Ou a gente está ali, ó, só pondo a pessoa para baixo, né? Quando a gente tem uma atitude agressiva, quando um liderado vem nos procurar e ali a gente dá uma resposta, ou a gente não presta atenção, ou a gente dá uma resposta truncada, né? Às vezes uma resposta ríspida, a gente está impactando essa pessoa de uma maneira significativa a longo prazo. Não é a curto prazo, não é aquele momento. Então, dizem, né, que palavra dita não volta. Pensem nisso. A liderança precisa ter bastante responsabilidade naquilo que fala e da maneira com que trata as pessoas, independente se sejam seus liderados, mas principalmente os seus liderados. É algo que é bastante importante aí a gente pensar, né, e trabalhar de uma maneira íntegra para impactar a vida das pessoas de maneira positiva ou não impactar, né? Ter a responsabilidade, pelo menos, de não impactar de uma maneira negativa. Então, estabelecer padrões altos, né? Níveis altos, sendo exemplo, o que que eu faço? Quando eu, como líder, me desafio e tento, né, através do meu dia a dia, da análise que eu faço do meu trabalho, do meu próprio trabalho, elevar o meu padrão, o que que eu estou dizendo para a minha equipe? Para que eles façam o mesmo. Quando eu tenho atitudes, né, essas atitudes que nós falamos de um líder influente, eu estou chamando as pessoas, eu estou convocando as pessoas através do meu exemplo a fazer o mesmo. Então, e se você tem atitudes que não são tão positivas assim, o que que você está dizendo para a sua equipe? Se você não estabelece padrões altos para você, se você não se desafia e demonstra isso para a sua equipe de que você também está se desafiando, desafiando seus próprios resultados, o que que você está dizendo, em outras palavras, para os seus liderados? Que qualquer resultado que eles entregarem serve. Porque é o que você está fazendo. Então, os líderes influentes, eles têm esta inquietude de fazer melhor, sempre. Então, se tem ali um budget para administrar, né, e tem condições de ter economias, ele está sempre fazendo esse desafio, ele está ali trabalhando as linhas para poder incentivar os seus profissionais, né, a serem recompensados com algo que seja de fato bacana para eles, né, que seja de fato um reconhecimento para eles. Então ele está ali sempre trabalhando e fazendo esses desafios, inclusive negociando com a sua liderança coisas que são importantes para o trabalho, por exemplo, ferramentas, novas ferramentas, tecnologias, discutindo coisas que vão favorecer não a si próprio, mas a todos, né? Mostrando ali de uma maneira bastante contundente, inteligente, que aquela sugestão que ele leva, aquela negociação que ele está fazendo ali com a sua liderança, vai impactar a vida dele, da equipe e da empresa como um todo, e vai ser favorável para todos. Então, essa postura do líder de estar sempre questionando, inquieto, elevando o padrão da sua atividade, daquilo que entrega, faz com que os seus liderados e as pessoas ao entorno também se sintam motivados a trabalhar dessa maneira também, a elevarem os seus padrões, a se desafiarem. É como, por exemplo, os atletas, né?
Ou mesmo, vamos dizer assim, nós mesmos, né? Você começa a correr ali, quando você começa a treinar para correr, você corre um minutinho, você anda 30 segundos, e daí você vai trocando, né? Passa a correr 2 minutos, anda 30 segundos, dali a pouco você está correndo 5 minutos direto, dali a pouco você corre 10. Então, e o que você está fazendo? Você está se desafiando pouco a pouco, porque não adianta colocar também um desafio gigantesco para você se desmotivar e desmotivar a equipe, né? Mas você está se desafiando pouco a pouco, porque é como se fosse aquele elástico, né? Que sempre dá um pouquinho mais. Então, este é um hábito fundamental de um líder influente que faz com que as pessoas do seu time também trabalhem dessa forma e, inclusive, as pessoas do entorno, ok? Bom, o último, e esse eu acho que é muito interessante, é que eles enfrentam os obstáculos à produtividade. Então, gente, nunca nós vamos ter todos os recursos. Nunca nós vamos ter todas as ferramentas, certo? A gente nunca vai ter. A gente sempre poderia ter algo melhor. A gente sempre poderia ter uma ferramenta melhor. Agora, o que eu te convido a pensar é como é que você usa hoje as ferramentas que você tem disponível? Você usa elas com excelência? Você usa elas na melhor capacidade que elas podem entregar? É a mesma coisa em relação às pessoas. Você está ali trabalhando, conhecendo as pessoas e as estimulando, motivando elas, influenciando a fazerem o melhor, porque isso vai definir quem você é como líder. Vai definir qual é o padrão que você estabelece de qualidade, de excelência e de produtividade da sua própria atividade, né? Então, nunca vamos ter todas as ferramentas. E só que o líder influente, ele faz o quê? Ele desafia esses obstáculos. Ele sempre vai conseguir, junto com a sua equipe, junto com seus pares, junto com as suas lideranças, encontrar um caminho, uma estratégia para vencer esses obstáculos. Uma coisa que eu acho bem interessante contar, a gente tem alguns exemplos assim em fábricas, né? Então, eu ouvi uma história de um senhor que eu fiquei bastante feliz dele ter compartilhado comigo e pensando, né, sobre assim a história dele. Trabalhou praticamente a vida toda numa indústria automobilística, era responsável por uma parte da linha de produção e que era ali na parte da pintura automotiva e tinha um produto químico que quando ele era líquido, né, e quando ele caía no chão, passava uns minutos, ele se tornava sólido e não tinha condições mais de reaproveitar, de aproveitar. Ele simplesmente era um material perdido. E tinha perdas assim grandes. E ele começou a observar ali, né, aquela era uma perda significativa, aquilo o incomodava. Imagina, eu trabalhava numa empresa automobilística. Aquilo incomodava, e o que ele fez? Ele começou a pensar o que poderia ser feito para não perder ali aquela para não perder aquele material, que era um material caro. E daí ele desenvolveu um tambor em movimento, onde as partículas daquele produto químico caíam nesse tambor e ficava em movimento sempre até que o material pudesse ser utilizado em outra pintura, né, em outro processo ali industrial. Ou seja, o que ele estabeleceu ali? Um padrão de qualidade. Ele não foi um padrão de qualidade apenas, né? Mas ele conseguiu, e ele ganhou prêmios por isso, economizar um recurso que, olha, gente, não era só economizar o dinheiro da empresa, mas era economizar um recurso natural finito. Então, olha o impacto dessa capacidade, dessa habilidade que esse senhor teve, né? E que ele não favoreceu apenas a indústria que ele trabalhava, mas ele favoreceu, inclusive, o planeta, né? Hoje a gente fala tanto sobre sustentabilidade e há muitos anos atrás, né? Porque isso ainda, quando ele contou isso, deve ter pelo menos aí uns 20 anos. Ele contou para mim faz pouco tempo, mas tem pelo menos 20 anos. Ele conseguiu superar o obstáculo da produtividade. Ou seja, ele não, mais, além de superar esse obstáculo,
ele também não admitiu aquele status quo, porque era um status quo assim, perdeu, não tem como reaproveitar. E através da observação, de estudar o problema, de ter atenção, né, de acompanhar o trabalho da sua equipe, ele viu que existe uma possibilidade de reverter esse quadro e conseguir ter um outro, um retorno diferente e uma utilização de material que é pedido. Então, são essas ações, né, são essas atitudes, são esses hábitos que diferenciam um líder influente de um líder apenas. Então, sempre quando você olhar para alguém que você tem admiração, respeito e você se sente motivado e próximo a ele, é porque ele tem, pelo menos, alguns desses hábitos que ele se dedicou, que ele fez por merecer essa posição e essa admiração e esse respeito através de atitudes, através de profissionalismo, através de bastante dedicação de tempo para com os seus liderados e para as pessoas que ele tinha e que ele tem interação.